dia, meus amores! Eu, a professora Débora Rego, estou aqui novamente com vocês. Vamos começar a nossa aula? Primeiro, vamos começar a partir do dia de hoje. Quem sabe que dia é hoje? Muito bem! Hoje é dia 18 de novembro de 2020. Hoje é quarta-feira, dia de estudar e fazer brincadeiras. Vamos lá começar a nossa aula com leitura, com muita animação. E aí eu vou querer o quê? A participação de você daí de casa. Tá bom, turminha do segundo ano? Então, a nossa aula, a gente vai começar com a leitura de um texto muito interessante. Vamos lá? Vou colocar agora o texto e você vai ler junto comigo. Tá legal? Pois vamos lá. Hora da leitura. O patinho que não aprendeu a voar. Taco era um patinho, era amarelo e fofo como todos os patinhos quando acabam de sair do ovo. Mamãe Pata olhava feliz para Taco e seus 9 irmãozinhos. Papai Pato conversava com os animais e dizia orgulhoso que seus filhos haveriam de ser lindos patos selvagens, capazes de voar muito longe, muito alto, livres. Taco e os irmãozinhos aprenderam logo que a vida era uma gostosura. Brincava o dia inteiro fazendo uma enorme gritaria com toda a criançada da vizinhança. Os sabiás, os beija-flores, os coelhinhos. E chegaram mesmo a ficar amigo de uns peixinhos, com quem gostavam de apostar corrida no ribeirão. Tudo era só brincadeira, até que o pai chamou todos os patinhos e, com ar muito sério, disse: chegou a hora de começar o treinamento para a liberdade. Taco perguntou logo se liberdade era coisa de comer, se era doce ou azedo. Nenhum patinho tinha ouvido esta palavra antes. Papai Pato deu uma risadinha e disse: não é nada disso. Liberdade é poder fazer aquilo que a gente quer muito, muito mesmo. Palmas para a nossa história. Quem gostou dessa historinha? Vocês gostaram? Muito bem, meus amores, pois agora vamos iniciar a nossa aula cheia de entusiasmo, cheia de quê? Isso mesmo, com muito aprendizado. Então, vamos lá. Primeiro passo. Vocês já fizeram tudo que a gente sempre combina? Tipo, já escovaram os dentes, tomaram banho, ajeitaram o cabelo, tomaram café e estão aí na frente da TV só esperando a nossa aula, é assim? Está todo mundo cumprindo todos esses combinados? Pois se eu estou vendo daqui, estou ouvindo vocês dizendo que sim, pois vamos começar a nossa aula. Já me apresentei, vocês já sabem como é meu nome, não é verdade? Sou a professora Débora Rego. Já falamos também sobre que dia é hoje. Hoje é uma quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. E vamos começar a nossa aula. Bom dia, turma do segundo ano. Bom dia, meus amores. O que vamos aprender hoje? A habilidade. Localizar informações explícitas em textos. Vamos lá? Ah, e o nosso gênero textual de hoje é carta. Vocês já receberam alguma carta? Já escreveram alguma carta para alguém especial? Essa aula de hoje, vocês vão aprender, vão interpretar, vão ler junto comigo uma carta bem legal, tá certo? Vamos ver parte a parte do que forma uma carta. O que gênero textual é esse? Eu conto com vocês aí de casa. Vamos lá. Começando. Gênero textual, carta. Olha aqui que envelope lindo. Envelope, dentro do envelope tem uma cartinha com coração. Que coisa linda. Vamos lá. Nosso gênero textual é carta. Você sabe que gênero textual é esse? A carta é um meio de comunicação escrito que segue uma estrutura mais rígida que um bilhete.
ainda que simplificada em comparação a outros meios de comunicação escrito. Normalmente compõe-se de local, data, destinatário, saudação, corpo, despedida e assinatura. Então, a carta tem toda a estrutura. Ela é mais extensa, é um textinho maior do que o bilhete. Porque o bilhete é algo rápido. Você escreve no instante, em qualquer folhinha, você faz, né, o bilhetinho e aí tá ali, tá pronto. Já a carta é algo que você pensa no que colocar. Você pensa naquele destinatário, na pessoa que você vai enviar, né? Então, assim, é algo que você quer colocar uma mensagem maior, quer escrever um pouquinho mais, quer contar algo prazeroso, algo surpreendente que aconteceu na sua vida. Então, a diferença é essa, que o bilhete é rapidinho. Tipo assim, o bilhete, quando a gente escreve, se você vai a algum lugar e precisa avisar para alguém, você pega um papelzinho e escreve rapidinho, não é assim? Ou então você quer falar com algum coleguinha da sala e naquele momento você não pode tudo, né? Aí você bota rapidinho alguma coisa. Então, o bilhete é algo bem rápido, é uma mensagenzinha mais curta. Já a carta é uma mensagem mais longa, que você lê com mais prazer. Então, vamos lá. Eu amo mandar cartas, adoro receber também. Então, hoje vocês vão aprender como é que se escreve uma carta bem direitinho. Vamos lá? O que é a carta? Carta é o elemento postal mais importante, constituída por algumas folhas de papel fechadas em um envelope, que é selado e enviado ao destinatário da mensagem através do serviço dos correios. Então, o bilhete, qualquer pessoa pode entregar um bilhete. Já a carta, não. É algo que você faz, coloca dentro do envelope, aí você coloca o nome do destinatário, o seu nome, que é o remetente que está enviando, tudo direitinho. Coloca o código postal, né? Coloca o CEP da rua direitinho, o nome da cidade onde você está, o estado, coloca todo o endereço. Por quê? Porque aí, essa carta você entrega nos correios, paga uma pequena taxa por conta do selo, e aí, quem é que entrega? Muito bem, é o carteiro. Então, tem todo o processo, entendeu? Para você receber. Demora um pouquinho para receber, certo? Mas quando recebe, vale muito a pena. Tá legal? Vamos lá, aprendendo mais. Gênero textual, carta. Vamos aprender um pouquinho mais. A carta é um texto longo, olha o que eu falei para vocês, que serve de comunicação entre as pessoas. Ela deve ser escrita de forma informal, levar notícia ou transmitir ideias ou dúvidas. Escrita em primeira pessoa, ou seja, eu, né? A gente que escreve está colocando lá em primeira pessoa. A carta deve conter data e local, nome do destinatário, ou seja, para quem vai a carta, saudação, assunto, despedida e o nome do remetente, quem mandou a carta, certo? Então, olha como é feita a estrutura da carta. Como é que você escreve a carta? Tem todo passo a passo, certo? Pois vamos lá. Olha que legal esse carteiro. Feliz da vida entregando as cartas, ó, entregando a cartinha. Lindo esse nosso carteiro. Vamos lá. Então, agora, vamos aprender um pouquinho como é que a gente preenche um envelope. Como eu falei para vocês, quando a gente escreve a carta, a gente dobra direitinho e coloca dentro de um envelope. E como é que a gente preenche esse envelope? Espera aí que vocês vão já aprender direitinho. O envelope tem a parte da frente, ó, que é essa daqui, e essa outra aqui é a parte de trás, onde também é colocado o selo, certo? Então, tem escrito assim, ao escrevermos uma carta, temos de subscrever, né, subscritar o envelope. Veja, aí tá aqui. Vamos lá. Essa carta aqui, esse envelope, ó, primeiro começa com a parte de trás, que ele colocou aqui. Aqui você vai escrever o nome do destinatário, para onde você quer que a carta vá, que pessoa você está enviando essa carta. Então, a parte de trás é o quê? Destinatário. O nome já diz, destinatário, o destino para onde a carta vai. Então, aqui tem, ó, Felipe, Filaça, Beleza, Rua da Paz, aqui são exemplos. Aqui tem o nome completo do destinatário, a rua, o endereço, o número da casa. Tem o quê? Isso mesmo, tem a cidade e tem o estado.
E aqui embaixo, esses quadradinhos é para escrever o CEP, certo? Aí aqui é a parte da frente do envelope. Na parte da frente tem o remetente, o endereço. Remetente é você, é quem está escrevendo a carta, quem está enviando a carta. Aí sim, se chama remetente. Aí aqui, ó, tem o nome do remetente, tem o endereço, a rua, o número da casa, a cidade, o estado e o CEP também, certo? Vamos lá, prestando atenção. Atenção, concentração, vamos ler uma carta. Agora eu convido vocês para juntos lermos uma carta. Preste atenção, fique todo mundo bem atento, porque teremos também a atividade sobre esta carta. Vamos lá. Olha que carteiro lindo. Vamos dar tchau para esse carteiro? Tchau, carteiro. Logo, logo queremos também receber uma cartinha em casa. E vamos começar a nossa leitura da carta. Então, como eu disse para vocês, a carta começa com o quê? Isso, com o local e a data. Vamos lá, começando a leitura. Teresina, 15 de novembro de 2020. Querida prima Maria Luísa, há quanto tempo estou lhe enviando esta carta para lhe falar que sinto muita saudade e para lhe dizer que quando essa pandemia passar, irei viajar para Campo Maior para lhe encontrar. Vamos brincar, correr, nadar no rio, tirar mangas do pé, tirar cajus e assar castanhas. Vai ser muito legal. O que você está fazendo de especial neste período de quarentena? Eu estou estudando, assistindo às aulas da TV, fazendo as tarefas que meus professores passam e ajudando minha mãe com meu irmãozinho, o Rodrigo. Ele já começou a andar e me chama de Inha. É uma graça. Tia Terezinha está bem? Minha mãe está bem. Esteve muito gripada. Fez até o teste, mas graças a Deus deu negativo para a Covid-19. Vamos fazer nossas orações e pedir para Deus que tudo passe e nossa vida volte logo a ser como era antes. Vou terminando por aqui, com muita saudade de todos e esperando a sua resposta. Quero uma carta sua também, viu? Beijos na tia Terezinha e outra em você, com carinho da sua prima Ana Carolina. Texto criado para esta atividade, autora Débora Rego Chaves Facnet, eu, a professora de vocês. Vamos lá. Agora vamos ler parte por parte. Teresina, 15 de novembro de 2020. Ali é o local e a data. Querida prima Maria Luísa, saudação. Querida prima Maria Luísa, saudação, tá aqui a querida prima, e o nome do destinatário, da pessoa que ela fez a carta. Ela está enviando essa carta para a Maria Luísa. Maria Luísa é a destinatária, é ela que vai receber a carta. Então, temos que fazer uma saudação e colocar o nome do destinatário juntinho aqui, ó, do jeitinho que está aí. Vamos lá, a mensagem. Há quanto tempo estou lhe enviando esta carta para lhe falar que sinto muita saudade? E para lhe dizer que quando essa pandemia passar, irei viajar para Campo Maior para lhe encontrar. Vamos brincar, correr, nadar no rio, tirar mangas do pé, tirar cajus e assar castanhas. Vai ser muito legal. Continuando a nossa mensagem. Continuação da mensagem. O que você está fazendo de especial nesse período de quarentena? Eu estou estudando, assistindo aulas da TV, fazendo as tarefas que meus professores passam e ajudando minha mãe com meu irmãozinho, o Rodrigo. Ele já começou a andar e me chama de Inha. É uma graça. Tia Terezinha está bem? Minha mãe está bem, esteve muito gripada, fez até o teste, mas graças a Deus deu negativo para o Covid-19. Vamos fazer nossas orações e pedir para Deus que tudo passe e nossa vida volte logo a ser como era antes. Vou terminando por aqui com muita saudade de todos e esperando a sua resposta. Quero uma carta sua também, viu? Aqui é o que? A mensagem. É justamente o que ela queria escrever para a prima, para Maria Luísa, né? Para a prima dela. No final tem a despedida. Beijos na tia Terezinha e outro em você. Com carinho da sua prima. Essa
parte aqui a gente chama de despedida. Toda vez que você for escrever uma carta, no final você coloca a despedida com carinho, com amor, com afeto, certo? Aí você faz a despedida e depois você coloca o seu nome, você assina o seu nome, do jeitinho que a Ana Carolina colocou aqui, ó. Aí, ó, com carinho da sua prima, Ana Carolina. Aqui já é a assinatura do remetente. Remetente é a pessoa que está escrevendo a carta. Destinatário é a pessoa que recebeu a carta. Vocês observaram que no começo tem o nome da pessoa que vai receber. Para quem foi feita a carta? Maria Luísa. E já no final é o nome de quem escreveu, da remetente, que é a Ana Carolina. Vamos lá. Vamos fazer uma atividade? Vamos! Tenho certeza que vocês vão amar, pois vamos lá. Quem é o destinatário, a destinatária da carta? Vamos lá? Prestando atenção. Quem é o destinatário? Destinatário, o nome já diz. Para quem a carta está indo? Qual o destino daquela carta? Para quem a carta foi feita, foi elaborada. Então, quem é o destinatário? Já expliquei várias vezes. Preste atenção. Ana Carolina, a destinatária. Tia Terezinha. Maria Luísa. Ô, Rodrigo, essa cartinha foi para quem? Quem foi que recebeu essa mensagem da carta, essa linda carta? Foi feita para quem? Quem é o destino? Quem é o destinatário? Na hora que pegou aqui, que viu, para quem foi essa carta? Essa carta foi feita para quem? Quem falou daí de casa que essa carta foi feita para Maria Luísa está de parabéns, muito bem. Essa cartinha tem como destinatário a Maria Luísa. Ela que recebeu, o destino foi para ela, o destinatário é ela. Muito bem. Segunda questão. Qual o local e data que a carta foi escrita? Local e data que a carta foi escrita. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020. Teresina, 15 de novembro de 2020. Vocês prestaram atenção direitinho, né? Tô amando essa interação da gente. Muito bem, meus amores. Teresina, 15 de novembro de 2020. Acertaram. Terceira questão, prestando atenção para responder direitinho. Para quem Ana Carolina escreveu a carta? Para que Ana Carolina escreveu a carta para Maria Luísa? Para quê? Qual foi a finalidade dessa carta? Ela escreveu a carta e tem uma mensagem lá. Mas ela escreveu para quê? Vamos lá. O que é que vocês acham? Ela escreveu para dizer que vai passar as férias com a prima. Ela escreveu para falar que sente saudade, que quando a pandemia passar, viajará para encontrá-la? Ou ela escreveu para dizer para a prima que recebeu as provas e que foi aprovada? Quem falou que ela, isso mesmo, que ela escreveu para falar que sente saudade e que quando a pandemia passar, viajará para encontrá-la. Muito bem, continue aí, estudando e respondendo essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, interagindo junto comigo. O que Maria Luísa e Ana Carolina costumam fazer quando se encontram em Campo Maior? O que é que elas costumam fazer? Elas brincam, correm, nadam no rio, tiram mangas do pé, tiram cajus e assam castanha. Não é isso? Mas é tão bom, é maravilhoso um passeio desse, não é uma viagem dessa? Além de estar na companhia da prima, uma da outra, amigas, primas, estão se divertindo, estão brincando, estão curtindo a natureza. Isso é bom demais. Próxima questão. O que Maria Luísa está fazendo de especial neste período de pandemia? Vamos lá. Ela está estudando, assistindo às aulas da TV, fazendo as tarefas que seus professores passam e ajudando a sua mãe com seu irmãozinho. Não é verdade? Isso daqui, essa mensagem aqui, não estava lá no texto? Pois é, isso mesmo. Então, o que ela estava fazendo de especial? Olha o que ela estava fazendo de especial. Essa parte está bem direitinho no texto. Vocês prestaram atenção? Pois muito bem, vamos lá.
Próxima questão. Sexta questão. Na carta também fala do Rodrigo. Quem é Rodrigo? Lá na carta também está dizendo. Quem é Rodrigo? O que é que vocês acham? Quem é Rodrigo? Rodrigo é irmão da Maria Luísa? Ou o Rodrigo é irmão da Ana Carolina? O que é que vocês entenderam? Quem é Rodrigo? Na carta está falando que ela está ajudando a mãe dela com o irmãozinho, o Rodrigo, que chama até ela de Inha. Então, quem é Rodrigo? Rodrigo é irmão da Ana Carolina. Muito bem, meus amores. Rodrigo é irmão da Ana Carolina, daquela que escreveu, da remetente da carta. Não é isso? Vamos lá. Próxima questão. Maria Luísa falou sobre sua mãe. Ela está doente? O que aconteceu? A. Ela esteve doente, mas se recuperou. B. Ela está doente com Covid-19. C. Ela esteve muito gripada, fez o teste da Covid-19 e deu negativo. A, B ou C? Muito bem, meus amores. Estão gritando de casa. Eu estou ouvindo daqui, viu? Muito bem. Letra C. Ela esteve muito gripada, fez o teste da Covid-19 e deu negativo. Graças a Deus. Vamos lá, oitava. Oitava questão. Como foi a despedida da carta? Como foi a despedida da carta? A. Com o amor da sua prima. B. Com afeto da sua prima. C. Com estima da sua prima. Ou D. Com carinho da sua prima. Vocês lembram direitinho? A carta foi lida umas 2 vezes, bem pausadamente, para todo mundo entender. Então, como foi a despedida da carta? Com carinho da sua prima. Muito bem, meus amores. Vamos lá. Questão de número 9. Quem fez a carta? Quem fez? Quem é o remetente? Porque quem recebeu é o destinatário. E quem fez? Quem escreveu a carta? Quem é o remetente? Quem escreveu a carta foi Ana Carolina. Muito bem. Estou gostando de ver, viu? Muito bem. Agora, vamos lá. Prestando atenção. Escreva uma carta. Prestem bastante atenção, tá bom? Porque agora chegou a hora de vocês pegarem o caderninho e escrever a nossa atividade para casa. Tá legal? Então, vamos lá. Vocês já interagiram comigo, já fizeram atividade junto comigo, não foi? De interpretação daquela carta. E agora chegou a vez de você escrever uma cartinha. Mais atividade. Agora é com você. Pegue o seu caderninho, escreva essa atividade direitinho, tá bom? Faça bem direitinho, bem organizado. Vamos lá, pegando o caderno, pegando o lápis. Vamos lá? Mais atividade. Agora é com você. Deixa o espacinho do cabeçalho, quem não tiver feito. Quem tiver, ótimo. Quem não tiver, deixa o espaçozinho do cabeçalho e deixa umas 2 linhas para você iniciar essa atividade. Que tal escrever uma carta para alguém que você está sentindo muita saudade e faz tempo que não vê? Aqueles alunos que estão escrevendo bem devagarzinho, pede ajuda do seu orientador, da sua orientadora, da sua mãe, da sua irmã, né, que está lhe ajudando, de alguém da casa do seu irmão, para escrever e depois você pode passar limpo, tá bom? Porque nosso tempo da TV é bem reduzidozinho e já teremos outra aula. Então, vamos lá. Peça ajuda. E aqueles que são de flash, que escrevem bem rapidinho, ótimo. Só quero que capriche na letra. Porque quando você for responder, for fazer a atividade, quem estiver lhe orientando, saber direitinho o que você escreveu, tá bom? Conto com vocês. Então, vamos lá. Que tal escrever uma carta para alguém que você está sentindo muita saudade e faz tempo que não vê? Observe as dicas abaixo. Dica número 1. Colocar o local e a data. Dica número 2. Escrever uma saudação. Dica número 3.
escrever uma mensagem bem legal. Dica número 4, colocar uma despedida no final. E a dica número 5, a sua assinatura. No finalzinho, coloque o seu nome, a sua assinatura. Isso aqui tudo a gente já viu nessa aula. Então, vai ser fácil, fácil. Primeiro, colocar o local e a data. Você coloca o nome da cidade, né? Coloca Teresina, vírgula, bota a data completa. Aí, depois, escrever uma saudação. Se é para um amiguinho, se é para a vovó, se é para a madrinha, para o padrinho, se é para um tio, você coloca uma saudação. Querido tio, querida madrinha, sabe? Coloca algo bem legal para ele. E aí, depois, começa a escrever a mensagem. Primeiro, você vai pensar no que escrever. E lembrando que essa carta tem que ser feita para alguém especial que faz tempo que você não vê. Certo? Aí faz uma mensagem, pede também para ele mandar, para essa pessoa mandar uma carta para você que você também está aguardando. E aí, no final, você coloca a despedida. Com carinho, com amor, com afeto, beijos, abraços, estou com saudade. Escreve uma despedida e coloca o seu nome. Professora Débora, a gente pode fazer algum desenho na carta? Pode. Pode fazer moldura na carta? Pode. Deixa a carta com a sua cara, bem lindo, bem, certo? Bem animado, bem bonito. Pode fazer coloridos, tá bom? Tá legal? Portanto, que a letra esteja bem legível, esteja com a letra bem feita. E aí, depois que você fizer a carta, você dobra e coloca dentro de um envelope. Tá legal? Aí, na parte da frente do envelope, você coloca o seu nome de quem está escrevendo a carta, do remetente e o endereço. Tá legal? Tudo direitinho, com CEP, tudo direitinho. E atrás, você coloca o nome da pessoa que você quer enviar a carta. O nome da pessoa, com o endereço, com o CEP, tudo direitinho. Tá bom? Terminaram de escrever, de copiar essa atividade? Um minutinho, pois tá bom. Já estou ouvindo que tem muitos que já terminaram, que legal. Tá tudo bem. Ótimo. Agora eu vou passar para o próximo slide. Tá bom, meus amores? Terminaram essa parte? Muito bem. Eu quero ver cartas lindas. Tá legal? Cheia de amor, cheia de afeto, contando algo especial. Todo mundo produzindo uma carta bem legal. Eu sei que vocês são capazes e eu sei que vocês vão fazer cartas perfeitas. E quem receber essa carta vai amar. Vai adorar, vai amar. Nossa primeira aula chegou ao fim. Vai dar tempo de tomar uma água e voltar para estudarmos novamente. Vai ter outra aula de língua portuguesa, certo? Vocês contam comigo que eu conto com vocês. Beijo, meus amores, e até já já. Bom dia mais uma vez, meus amores. Eu não falei para vocês que seria bem rapidinho? Que dava tempo só de beber água e voltar? Viu como foi verdade? Rapidinho. Agora vamos para a nossa segunda aula. Essa segunda aula está maravilhosa. Vocês vão amar. Vamos falar de masculino e feminino. Então prestem bastante atenção. Tá legal? Hoje é dia 18 de novembro de 2020, é uma quarta-feira. E eu sou a professora, muito bem, meus amores, acertaram? Débora Rego. Bom dia mais uma vez, turminha do segundo ano. Boa quarta-feira, eu trouxe uma mensagem para vocês. Vamos ler junto comigo em voz alta? 1, 2, 3, meia já. Leiam comigo. Que seu dia seja maravilhoso, colecionando acertos, aprendendo lições e tudo que há de melhor. Deus abençoe o seu dia, viu? Deus abençoe com muito aprendizado. Pois vamos lá aprender mais? Vamos lá, meus amores. O que vamos aprender? Habilidade. Identificar as flexões de feminino e masculino nos nomes. Eita, essa aula tá nota 10. Eu conto com vocês, certo? Vamos lá.
Vamos estudar sobre flexão de gênero dos substantivos, certo? Prestem bastante atenção. Vamos começar a nossa aula fazendo uma leitura. Esse texto, Casamento na Mata, de Graça Batistucci, é maravilhoso. Então, eu conto com a ajuda de vocês, eu vou ler daqui do estúdio e você de casa vai acompanhando essa leitura. Tá legal? Estou contando com vocês. O Casamento na Mata. Hoje a mata está em festa, todos estão a comemorar, pois o pardal e a pardoca resolveram se casar. O padrinho e a madrinha foram o zangão e a abelha, que vieram de carona com o carneiro e a ovelha. E todos os casais da mata, até o bode e a cabra, viraram a noite inteira dançando na festa animada. Olha que texto legal! Nesse texto tem o quê? Muito bem, tem vários animais e está falando sobre o casal, não é? Então vamos ver, vamos prestar atenção e aí vocês vão repetindo junto comigo, tá bom? Eu vou já mostrar para vocês o nome do casalzinho, tipo o macho e a fêmea de cada espécie. Vamos lá. Pardal. Pardal é o macho. Qual é a fêmea? Qual é o feminino? Masculino, pardal. Feminino é pardoca. Muito bem. Masculino, padrinho. E o feminino de padrinho? Madrinha. Masculino, zangão. E o feminino, qual é? Abelha. Tem mais? Tem sim. Carneiro. Qual é o feminino de carneiro? Ovelha. Muito bem. Bode. Qual é o feminino de bode? Cabra. Muito bem, meus amores. Vocês gostaram desse texto? Eu não falei para vocês que tinham várias espécies aqui e todas formando um casalzinho? Pois olha aí, esse Casamento na Mata foi maravilhoso. Então vamos lá. Quais os substantivos masculino e os femininos do texto? Masculino, pardal, padrinho, zangão, carneiro e bode. E qual é o feminino de pardal? Pardoca. O feminino de padrinho? Madrinha. O feminino de zangão? Abelha. O feminino de carneiro? Ovelha. E o feminino de bode? Cabra. Muito bem. Vocês estão lendo junto comigo? Porque por aqui eu estou vendo a leitura bem fraquinha, baixinha. Eu quero que vocês leiam em voz alta. Eu não falo em voz alta para todo mundo ouvir, pois eu quero que vocês também leiam em voz alta. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Gêneros masculino e feminino. Leiam junto comigo em voz alta, aprendendo junto comigo. Vamos lá. As coisas, assim como pessoas, animais, objetos, comidas, têm nome. Esses nomes são chamados de substantivos e aparecem em gêneros diferentes, o masculino e o feminino. Muito bem. Usamos o artigo. Conforme o gênero de cada coisa, usamos os artigos. O, para masculino e a, uma para feminino, certo? Preste atenção. Vamos aprender mais e mais. A palavra relógio é acompanhada de o ou Exemplo, o relógio do meu irmão caiu e quebrou. Outro exemplo, um relógio de ouro é muito caro. Então, a palavra relógio é acompanhado de o ou desses artigos, o o ou Por quê? Porque esse substantivo, relógio, né, essa palavra, é no masculino, certo? Se é masculino, a gente usa o quê? O o ou Vamos lá, mais exemplos. O mesmo acontece com as palavras do gênero feminino.
Exemplo, a boneca é conhecida no mundo todo. Uma menina ganhou o concurso de redação. Então, preste atenção. No masculino, a gente usa o artigo o e um. Já no feminino, a gente usa os artigos a e uma, certo? Vamos lá, prestando atenção. Estudando e aprendendo. Observe como os artigos variam de acordo com o gênero do substantivo. Aqui nessa coluna temos artigo e aqui desse lado o substantivo. Artigo O, qual o substantivo? Bombom. Artigo A, substantivo laranja. Artigo A, substantivo brincadeira. Artigo O, substantivo escorregador. Artigo O, substantivo papel. Agora vamos ler como ficou. O bombom, a laranja, a brincadeira, o escorregador, o papel. Então, toda vez que a palavra for no masculino, a gente usa o ou um. Se for no feminino, a gente usa a ou uma, certo? Aqui no bombom, a gente usou o o, por quê? Porque está no masculino. Já no próximo, a laranja. Laranja, a laranja. Não é o laranja. Não existe isso, é a fruta. Então, a laranja. Aí a gente coloca o a, porque a palavra está no feminino. Muito bem. Falando e escrevendo corretamente. Eu já vi vários alunos, várias pessoas falando a chinela. Mãe, minha chinela quebrou. Ô, tia, lá na escola mesmo, diziam assim, né? Ô, tia, minha chinela tá toda quebrada. Não é chinela. Alguns chegavam para mim e diziam, olha, tia Débora, minha chinela nova. Não é chinela. O certo é falar chinelo no masculino, não no feminino. Não existe chinela. Então, aluno inteligente, esperto, que sabe tudo, que aprende tudo direitinho, não fala mais chinela, tá bom? Então, vocês vão corrigir os outros que falam chinela. O certo é chinelo. Repita comigo. 1, 2, 3. Chinelo, certo? Vamos ler. A palavra chinelo é do gênero masculino. Portanto, deve ser acompanhada de artigo o chinelo, certo? Muitas pessoas falam como se a palavra fosse feminina. A chinela. Existe isso? Não. Dói até o ouvido. A chinela. Você corrige que está falando errado, viu? Eu conto com vocês. Mas essa forma de falar é inadequada. O nome inadequado é sinônimo de errado. Então, não pode falar. Você chega no lugar para comprar um chinelo, aí a pessoa, você quer comprar uma chinela, meu filho? Pois é, para ver que é a chinela. Você diz, não, moça, o nome não é a chinela, é o chinelo. Quando você fala a chinela, está errado, certo? Você vai corrigindo para todo mundo começar a falar da forma correta. Tá legal, meus amores? E olha que chinelo lindo. Muito lindo, né? Vamos lá, próximo. Mais informação. Existem palavras que comportam os dois gêneros. Tanto no masculino como no feminino. Então, usa-se o e a e uma, como o caso da caneca. Preste atenção. A gente fala, no caso da caneca, a gente usa a caneca, né? E a gente também usa, deixa eu ver aqui, a caneca e uma caneca. Olha aqui a canequinha aqui do lado, certo? Vamos lá, próximo. Exemplos. A caneca de zebrinha é a minha preferida. Até tirei a foto e coloquei para vocês verem, olha, que caneca linda. Então, a caneca de zebrinha é a minha preferida. Aí agora, meu pai toma chocolate quente em um caneco grande. Então, a palavra caneco, ela pode ser usada tanto no masculino como no feminino. Eu posso colocar a caneca, como também posso citar o caneco, um caneco, certo? Por isso que aqui nessa parte, eu coloquei assim, que essa palavra, ó, então usa-se um
É o, e a, uma. Que essa palavra caneca, ela comporta-se os dois gêneros, tanto o masculino como o feminino. Próximo. Algumas palavras podem mudar de gênero. Leia o quadro e observe. Aí aqui tem o cantor, a cantora. Eu vou falando aqui as palavras no masculino. E você de casa vai falando bem alto no feminino. Tá legal? Vamos combinar assim? Bora brincar dessa forma? Pois vamos brincar, porque hoje é quarta-feira, dia de estudar e de brincadeira. Pois eu conto com vocês. Vamos lá. O cantor, isso mesmo, a cantora. O padrinho, a madrinha, muito bem. O príncipe, a princesa, muito bem, meus amores. O carneiro, a ovelha, muito bem. O bode, a cabra, muito bem. O professor, não ouvi. O professor, a professora, muito bem. Que prazer ser professora de vocês, meus amores. Vamos lá. Outras palavras não variam no gênero, aparecendo da mesma forma para o masculino e para o feminino, como no caso de algumas espécies animais, aparecendo como machos e fêmeas. Preste atenção. Vamos dar exemplos. Peixe macho, peixe fêmea. Não existe o peixe e a peixa. Vocês já ouviram falar nisso? Olha, eu fui lá no mercado e comprei um peixe, mas tinha uma peixa. Existe isso? Não, não existe. É o peixe macho e peixe fêmea. Cobra macho e cobra fêmea. Grilo macho e grilo fêmea. Pássaro macho e pássaro fêmea. Vocês já ouviram falar em pássara? Olha, tia Débora, tinha uma pássara lá em cima do pé de manga. Pássara? Não existe isso. É pássaro macho, pássaro fêmea. Baleia macho, baleia fêmea. Aranha macho, aranha fêmea. Aqui são alguns exemplos. Vocês viram aqui do jeito que eu coloquei, ó. Tem algumas espécies, né, de animais que a gente coloca o nome da espécie e coloca macho ou fêmea, que são justamente, alguns são esses aqui que eu coloquei para vocês, certo? Peixe, cobra, grilo, pássaro, baleia e aranha. Alguns exemplos que eu coloquei para vocês observarem que não existe o masculino ou o feminino. Você coloca a palavra, né? Que normalmente a palavra está aqui, ó, normalzinho, peixe, cobra, grilo, e coloca macho e fêmea, para destacar o feminino e o masculino. Agora eu convido vocês para fazer a leitura junto comigo em voz alta. Não é lendo bem baixinho, esperando a tia falar, não. É lendo, ó, em voz alta, tá bom? Para aprender junto comigo. Vamos lá. Boi, vaca, bode, cabra, cachorro, cadela, cavalo, égua, carneiro, ovelha, galo, galinha, zangão, abelha, menino, menina. Oba! Vamos aprender mais e mais sobre o gênero do substantivo. Vocês estão vendo as gravurinhas mostrando? Muito bem. Masculino e feminino, né? Muito legal. Vamos lá. Vamos fazer uma atividade? Oba! Atividade! Vamos lá! Vamos ler uma fábula. Gênero dos substantivos, leia a fábula. O lobo e a cabra. Um lobo avistou uma linda cabra pastando em cima de um rochedo muito inclinado na montanha. Como não conseguia chegar até lá para atacar a cabra, resolveu convencê-la a descer com sua conversa mansa. Dona Cabra, tome cuidado. Aí é muito escorregadio, disse o lobo com cara de preocupado. Sei. Desça daí. Aqui embaixo a comida é mais fácil, mais gostosa. A dona Cabra, que não era nada boba, percebendo as más intenções do lobo, respondeu: eu sei que a comida aí embaixo é mais fácil e mais gostosa. Eu só não quero é virar comida de lobo. Muito bem, dona Cabra. Moral,
Cuidado com os falsos amigos. É verdade, né? Ter muito cuidado. Agora chegou a hora da atividade. Vamos fazer uma atividade de acordo com essa fábula que a gente fez a leitura. Tá legal? Pois vamos lá. No trecho, né, retirado da fábula, desse texto que a gente leu, tem assim: um lobo avistou uma linda cabra pastando em cima de um rochedo muito inclinado na montanha. O masculino da expressão destacada é o masculino de cabra. Masculino de cabra é cabra macho, é bode, carneiro ou ovelha macho? Vamos lá? Qual é o masculino de cabra? Vocês já estão sabendo tudo isso? Toda questão que eu coloco, vocês acertam. E é porque eu tento colocar coisas difíceis. Tá vendo? É por isso que vocês são nota 10. É por isso que só tem menino inteligente assistindo nossas aulas. Muito bem, meus amores. Então, o masculino de cabra é bode. Próxima questão. No trecho, eu só não quero é virar comida de lobo. O feminino da palavra destacada é o feminino de lobo. É lobo fêmea? Loba? Lobona? Fêmea lobo? Então, o feminino de lobo é? Não estou ouvindo. O feminino de lobo é? Muito bem, meus pequenininhos, meus amores. É loba. O lobo, a loba. Agora, descubra o substantivo feminino relacionado à primeira coluna de acordo com a segunda. Essa coluna aqui todinha é de substantivo masculino. Aqui ao lado tem os substantivos femininos, mas estão todos misturados. E aqui, ó, estão numerados de 1 até o 17. E agora eu vou perguntando e a gente vai procurando onde é que está, tá legal? Então, vamos lá. O feminino de cavalo é o quê? Aqui na nossa aula a gente já falou desse feminino. Então, o feminino de cavalo é? Muito bem, é égua. Aí aqui o número 1 vai aparecer bem aqui o número 1. Vamos lá? Muito bem, égua. O feminino de cavalo é égua. O feminino de herói. O herói, a heroína. Onde é que está o nome heroína aqui? Olha aqui, heroína. Vamos lá colocar o número 2? Heroína, muito bem. Agora, o feminino de genro. O genro, a... Vamos lá? O genro, a nora. Cadê o nome nora aqui? Porque o feminino de genro é nora. Vamos procurar nora aqui, ó. Número 3. Muito bem, meus amores. O feminino de cavalheiro. A gente fala, ele é um cavalheiro. Ela é uma dama. Feminino de cavalheiro é dama. O feminino de boi é... Que nome é esse? Vaca. Vamos lá? Número 7. Ah, eu passei, não foi? Foi. Pronto. Carneiro, ovelha. Aí agora, cavaleiro. Vamos lá. Cavaleiro número 6. Onde é que a gente vai botar? Primeiro eu falei cavalheiro. Cavalheiro é dama. E cavaleiro é o quê? Amazona. Muito bem. Aí agora eu já falei para vocês que o de boi é vaca, o número 7. Quer ver? Ah, agora sim, tia Débora. Agora tá certinho. De maestro. Feminino de maestro é maestrina. Aqui, ó, número 8. Feminino de padrinho é madrinha. Aqui, número 9. Feminino de pai é mãe. Cadê o nome mãe? Aqui, número 10, mãe. Número 11, poeta. Qual é o feminino de poeta? Poetisa, aqui o 11, ó. Feminino de zangão. Durante a aula falamos várias vezes. Qual é o feminino de zangão? Qual é? Abelha. Então, vamos lá, o 12, aqui, ó, abelha. Feminino de homem, mulher. O 13, mulher, aqui, ó, 13.
Feminino de galo é? Qual o feminino de galo? Galinha. Então, 14 aqui, ó. 14. Feminino de bode? Muito bem, cabra, número 15. Feminino de frade, qual é? Vamos lá? Freira, lá em cima, 16. E o feminino de réu é ré, 17. Muito bem, gostaram dessa atividade? Pois vamos lá, mais atividade. A forma dos substantivos femininos estão todas corretas, exceto quando aparece o nome exceto na atividade, é porque tem uma que não está correta, certo? Tem uma falsa, uma intrusa ali no meio, que não está correta. Então, vamos lá. Todas estão corretas, mas exceto tem uma que é falsa. A forma dos femininos, vamos lá. Leitão, leitoa, ok. Letra A. Brigão, brigona. Certo, né? A letra B. Solteirão, solteirona. Pavão, pavoa. Certo. Letra C. Órfão e órfã. Comilão, comilona. Ok. E a letra D. Patrão, patroa. Valentão, valentoa. Existe valentoa? Então, exceto, estão todas corretas. A única que está errada é essa palavrinha aqui, ó. Está errada. Valentão, valentoa, não existe isso. Próximo. Ah, peraí. A nossa aula chegou ao fim, mas antes disso, vamos fazer a revisão? Eu vou voltar um pouquinho para a gente só revisar. Espera aí, só um minutinho. Vamos fazer uma pequena revisão, tá bom? Um minutinho. Vamos lá. Aqui nessa parte aqui, que tem esse quadro, que tem essa coluna aqui, ó, toda no masculino. E do outro lado, toda feminino. Vocês tiveram alguma dificuldade? Na hora que eu fui perguntando o masculino, tiveram alguma dificuldade em responder qual era o feminino? Ou vocês, rapidinho, quando eu perguntava, vocês sabiam? Pois agora vai ser assim. Vamos fazer uma pequena revisão para fixar mais ainda esse conhecimento, tá legal? Vamos lá. Eu vou perguntando e você vai respondendo em voz alta, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. O feminino de cavalo é égua. Muito bem. O feminino de herói, qual é o feminino de herói? Heroína. Muito bem. Agora tá fácil, né? Porque os números já estão do lado e vocês vão procurando e vão dizendo aqueles que vocês não conhecem ainda. Mas essa revisão é justamente para vocês o quê? Conhecerem e não errarem mais, tá legal? Então vamos lá. O feminino de genro é aqui, ó, nora. Certo? Eu falei para vocês que tinha cavalheiro e cavaleiro, né? Na hora que eu fui explicar, eu até confundi o número aqui. Porque eu tinha falado cavalheiro e pulei para cá, né? Mas não, vamos lá. Então, cavalheiro. Eu digo o cavalheiro. E aí eu falo o quê em relação ao cavalheiro? A dama. Cavalheiro é o quê? Muito bem, aquela pessoa bem educada, não é? Um cavalheiro. E aí o feminino é a dama. Depois vem o carneiro. Qual é o feminino de carneiro? Aqui, ó, a ovelha. Aí depois vem justamente o cavaleiro. Cavaleiro, tá aqui, ó, número 6. E aqui, ó, Amazonas. Amazona. E aí, vamos lá, continuando. Vem o boi, você já sabe, a vaca. Maestro, tá aqui número 8, maestro. Aí vem a maestrina, tá aqui, ó, maestrina. Vamos lá, continuando a revisão. Padrinho, vocês sabem, madrinha. Pai, mãe. Poeta, poetisa. Zangão, abelha. Homem, mulher. Galo, isso, muito bem, galinha. Vão repetindo, vão falando aí, para a gente estudar junto. Aí aqui o bode, aqui ó. Aí lá em cima, cabra. Frade, freira. Réu e a ré. Vocês estão vendo a diferença? Muito bem. E não vão mais errar, não é?
Essa aula foi dada algumas dicas, aquela do chinelo, que não existe a chinela, tem que falar o chinelo, escrever e falar corretamente. Vimos também a importância desse gênero, não é? Do masculino e do feminino, e de falarmos corretamente. E vocês viram que existem alguns animais, algumas espécies, que aí no finalzinho a gente coloca o quê? Macho e fêmea, que é o caso de quê? Muito bem, de cobra, não é? Que mais que a gente falou que era macho e fêmea? O peixe, não foi? Muito bem, então essa aula está recheada de muito aprendizado. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo, participando, estudando, fazendo tudo direitinho, certo? Os professores de vocês, o professor, a professora vai botar mais atividade de aprendizado sobre esse conteúdo, sobre o masculino e feminino. Olha que legal! Então agora, vamos lá. A nossa aula chegou ao fim, mas não fica triste não, que próxima semana estaremos juntinhos novamente. Qual é o nosso dia? Isso mesmo, dia de quarta-feira, estarei aqui novamente com vocês. Tá bom, meus amores? Então, a nossa aula chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Estude, revise o conteúdo. Esse conteúdo de masculino e feminino é maravilhoso, da flexão do substantivo, né? É maravilhoso, pois estude. Então, faça atividade proposta, os professores vão passar uma atividade bem legal para vocês, certo? Fique com Deus, continue se cuidando. Um beijo no coração de cada um de vocês e foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Beijo, meus amores. Até a próxima aula. Olá, pessoal. Bom dia. Como vocês estão? Sou o professor André, professor do 2º ano. Estamos aí juntos nessa pegada para construirmos este conhecimento matemático, que é um conhecimento gostoso de aprender. E eu tenho certeza que vocês estão aí empolgados, né, com a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Nós vamos falar hoje sobre medidas de comprimento, ok? E nós vamos ver para que servem essas medidas de comprimento, como é que a gente faz para estar medindo objetos, pessoas, enfim. Então fique aí, pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos começar, não é mesmo, pessoal? Então vamos lá? Primeira coisa que nós precisamos saber é o nosso objetivo da nossa aula de hoje. E o nosso objetivo é esse, pessoal, ó, medir e comparar comprimentos utilizando a unidade padrão de medida que nós temos aqui, ó. Essas medidas aqui são apenas as letras, né, que identificam as medidas. Nós vamos ver aqui tudo isso com cuidado. E nós vamos saber por que essa medida é uma medida padrão ou padronizada. Beleza? Então vamos lá. Mas antes da gente ir para o sistema de medidas aqui, como nós estamos vendo, a primeira coisa que nós precisamos saber é medidas na antiguidade. Como é que as pessoas faziam para medir? Tenho certeza que você viu na aula de segunda como é que as pessoas faziam para estar medindo as coisas, não é verdade? E nós vamos aqui apenas relembrar como é que as pessoas faziam para estar medindo, né? Talvez você diga assim, era assim que media antigamente? Exato. Então nós vamos ver aqui, olha só. As medidas ou as maneiras como mediam as grandezas eram bastante simples. Usavam partes do próprio corpo, como o comprimento do pé, a largura da mão, ou a grossura do dedo, ou o palmo, ou a passada. Utilizavam ainda uma vara, um bastão, ou pedaço de barbantes. Tudo isso era utilizado antigamente para estar medindo as coisas. Olha só aqui como é que eles faziam, pessoal. Ó. Então, como a gente disse, ó, eles usavam o palmo, a passada, o cúbito, que é essa parte aqui, ó, o pé e a polegada. Então, ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para a pesca. Com isso, a necessidade de medir aumentava, né? Porque precisava construir. Para construir a gente precisa medir, né? Para não ficar, por exemplo, uma parede maior do que a outra, não é verdade?
ou no caso aqui de navio, já pensou um navio com partes desiguais? Então, houve-se essa necessidade de estar medindo para construir. Assim passaram a usar, como a gente viu, partes do próprio corpo como referência de medidas, né? Como a gente já citou aqui, essas referências aqui para estar medindo. E aí nós temos mais outras aqui, ó. Nós temos também a braça, que ele ficava assim, ó, e fazia a medição. E também, como a gente falou aqui no início, ó, usava-se barbantes também, além das varas, usava-se também barbantes para estar medindo. Mas qual era o grande problema dessas medidas, pessoal? É porque, como você viu, eram vários tipos de medidas diferentes, né? Não eram padronizadas. Então, imagine você, duas pessoas iriam medir e elas usassem medidas diferentes, uma queria usar, vamos dizer aí, a polegada, e a outra, não, eu vou medir usando os passos. Você vê que são medidas diferentes, né? Então, havia-se um monte de medidas diferentes e vamos dizer assim que em cada região se utilizava uma medida diferente. Então, isso era um grande problema. E, além disso, as medidas elas acabavam fazendo com que as coisas não ficassem do mesmo tamanho, mesmo que a gente usasse a mesma medida. Por exemplo, se eu usasse aqui o palmo, né, a gente sabe que as partes do nosso corpo elas são de tamanhos diferentes. Então, o meu palmo, por exemplo, vai ser diferente aí do seu. A minha mão é diferente da sua, o tamanho da minha mão é diferente da sua. Então, quando iam se medir, ainda havia este problema, né, que mesmo que usasse as mesmas medidas, como no caso palmo, o tamanho ainda poderia sair diferente. Então, pessoal, para resolver este problema, foi criado as medidas de comprimento, né, para não haver essa diferença de tamanhos, para não haver essa diferença de medidas. Então, foi padronizado esta medida. Então, como nós vamos ver aqui, ó, as medidas de comprimento são mecanismos de medição eficaz, uma vez que utilizam recursos, né, como medidas convencionais, tais como milímetros, centímetros, metro, quilômetros. Elas foram criadas justamente para evitar a possibilidade de ocorrência de erros no momento em que era necessário medir as coisas. Então, como eu disse, foi criado essas medidas de comprimento, medidas, como a gente viu, ó, convencionais, né, padronizadas, para não haver erros, para não haver medidas diferentes. Então, por exemplo, se eu vou usar o metro para medir, o metro vai ser um metro em qualquer lugar do mundo. Se aqui no Brasil eu vou medir algo e dar 1 metro, lá no Japão também vai ser 1 metro, na Argentina vai ser 1 metro, onde eu estiver vai ser 1 metro. Então, perceba que foi criado essas medidas justamente para não acontecer erros, né? Para não haver também medidas de tamanhos diferentes, como a gente tinha no outro caso, né? Que havia aquelas medidas que a gente usava parte do corpo, e aí a gente sabe que o nosso corpo, os nossos membros não são do mesmo tamanho, então iria existir, né, tamanhos diferentes. Já aqui, nas medidas de comprimento, não. Quando a gente vai utilizar os mecanismos para medir os instrumentos, nós vamos ver que elas vão ser padronizadas, elas vão ser convencionadas, então não vai haver mais erros, né? Questão de tamanho das coisas, pois tudo vai ser igual, né? Quando a gente usar as nossas medidas de comprimento, ok? Então vamos conhecer algumas dessas medidas de comprimento. Olha só, primeiro nós temos aqui o metro, nós temos também o quilômetro, nós temos o centímetro e nós temos o milímetro, olha só. E aí nós temos aqui as letrinhas, como eu falei ali no início, ó. A letrinha M, que vai representar o metro. Quando a gente não quiser escrever o nome todo, a gente vai usar a letrinha M para representar o metro. Nós temos aqui o quilômetro, ó, que vai ser representado pela letrinha KM. Quando a gente também não quiser escrever o nome todo, basta a gente colocar aquela sigla lá que a gente vai entender que é quilômetro. Centímetro, nós temos, ó, CM. Milímetro, nós temos o MM. Então veja como é interessante, pessoal. E voltando de novo, ó, qualquer lugar do mundo, quando eu ver estes símbolos, eu vou saber do que se trata, eu vou saber que eu estou utilizando medidas de comprimento. Então veja como é interessante, veja como é mais seguro para a gente estar medindo e aí não vai acontecer erros. E claro, pessoal, que essas 4 aqui não são as únicas medidas de comprimento que nós temos muitas outras, mas essas aqui são as mais
utilizadas pelas pessoas, tá bom? E aqui nós vamos estudar basicamente essas três aqui, ó, o metro, o centímetro e o milímetro. O quilômetro nós vamos estudar depois, né? Em um momento aí a gente vai estar estudando o quilômetro, mas por enquanto nós vamos focar nessas três aqui, certo? E aí a gente vai compreender e a partir delas a gente vai partir para as outras. Uma coisa que nós precisamos saber é que o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. É a partir do metro que a gente vai partir para as outras medidas, certo? Para as medidas maiores, que é o metro, e para as medidas menores, que é o metro. Então, o metro é aquele padrãozinho que nós temos nas medidas de comprimento que vai nos ajudar a partir ou para medidas maiores ou para medidas menores. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui entender um pouco mais sobre nossas medidas de comprimento. Vamos lá, olha só. Aqui nós temos alguns instrumentos que nós utilizamos para estar medindo. Ó. Nós temos a trena, certo? Nós temos aqui ó, a fita métrica. Nós temos aqui o chamado metro articulado. E nós temos ali a régua, né, que nós utilizamos muito também, não é verdade? Principalmente na escola, né? Nós utilizamos a régua para estar medindo. Quando a gente vai fazer um desenho, por exemplo, aí a gente pega lá e usa a régua, né, para ficar bem bonitinho, bem certinho, do mesmo tamanho. E para fazer outras coisas na escola também, a gente se utiliza da régua, né? E aqui, pessoal, a maneira certa de nós medirmos as coisas. Olha só, nós temos aqui uma régua e serve também para todos os outros instrumentos que nós vimos agora há pouco. Quando nós vamos medir, para a gente não errar a medida, nós precisamos iniciar a partir aqui, ó, do zero, certo? Então, nós botamos aqui o objeto, ó, por exemplo, eu estou aqui com esse controle, ó, e eu vou botar aqui, ó, no zero, né? E a partir daqui eu vou tirar a medida do que eu quiser, do objeto que eu quiser. Então, isso é algo que a gente precisa saber, para a gente não colocar aqui em qualquer lugar, porque vai ficar mais difícil da gente saber o tamanho. Mas quando eu começo aqui do zero, aí na hora que eu olhar, eu vou ver onde é que o objeto começa, é aqui no zero, aonde ele vai terminar, e assim eu vou estar medindo com precisão, né, para não ocorrer erros, ok? Então vamos aqui, pessoal, medidas de comprimento, como nós já vimos. Podemos utilizar vários instrumentos para medir comprimento. Vamos ver aqui, ó, nós temos esse aqui também, é um objeto, ó, um metro do lojista, que é uma vara que eles utilizam, né? E serve para medir fitas ou tecidos, né? Eu sei que talvez hoje você já tenha ido em alguma loja com a sua mãe, aí você vai ver lá o vendedor, né, com uma vara cheia de números, né? Então, aquilo ali é o metro do lojista, e com aquilo ele pode estar medindo tecidos, fitas, ok? Aí nós temos também aqui a fita métrica, que é usada principalmente por costureiras. Talvez você já tenha ido também na costura e a costureira utiliza, né, para estar medindo a gente aqui para saber o tamanho da roupa, né, como é que ela vai fazer a roupa. Então ela utiliza essa fita métrica aqui. Nós temos também a trena, que nós vimos agora há pouco, usada para medir terrenos e lotes, porque ela é muito grande e é melhor para medir terrenos, lotes. Então a pessoa bota e vai puxando para saber o tamanho de um terreno. E nós temos aqui também, como nós vimos agora há pouco, o metro articulado, né, que ela é utilizado pelos pedreiros para medir paredes, ok? Então nós temos esses instrumentos aqui, aqueles outros também que nós vimos agora há pouco, ok? Ó, quando queremos medir pequenos comprimentos, podemos usar a régua, certo, pessoal? Então nós usamos a régua, como nós vimos, para medir pequenas coisas, né? Não vou precisar usar uma trena, por exemplo, para medir um lápis, para medir uma borracha, não é verdade? Então, para isso, eu utilizo a régua. Olha só, a fim de evitar diferenças nas medições, né, em comprimentos, por exemplo, eles costumam ser padronizados, como nós vimos. Ó. Então, nós temos aqui a nossa réguinha, ó. Ela começa aqui no 0, vai lá até o 10. Então, aqui nós temos, ó, 10 centímetros. E aqui, ó, entre um número e outro, nós vamos medindo. Ó. Daqui para cá eu tenho 1 metro, daqui para cá eu tenho outro metro, daqui para cá eu tenho outro metro. Então, é assim que nós iremos saber, né, o tamanho da coisa, porque aqui vai, ó, de centímetro a centímetro, no caso, né, ó. No caso aqui, como nós vamos medir centímetro e não metro, aí nós podemos dizer, ó, daqui para cá eu tenho 1 centímetro,
outro centímetro, outro centímetro, outro centímetro, mais outro centímetro, ok? Interessante, pessoal, que entre 1 centímetro aqui, ó, nós vamos ter linhas, não é verdade? Ó, umas linhas bem fininhas, bem pequenas. Essas linhas menores, vou mostrar aqui para você melhor. Então, essas linhas aqui, ó, que está entre um número e outro, ou seja, dentro do centímetro, nós chamamos de milímetro. Então, aqui, ó, fica os milímetros. E aqui, ó, dentro do centímetro, porque aqui nós temos 1 centímetro, né? Entre um número e outro, nós formamos 1 centímetro. Então, aqui dentro, pessoal, nós temos o milímetro. E aqui, nós vamos ver que nós temos 10 tracinhos. Então, isso quer dizer que dentro do centímetro, eu vou ter 10 milímetros, ok? Então, em cada centímetro, ó, eu vou ter os tracinhos. Então, em cada centímetro, eu vou ter 10 milímetros, ok? Então, vamos voltar para cá, ó. Olha só. E aqui ele está nos mostrando, ó, com a letrinha MM, ó. Então, aqui dentro eu vou ter milímetros, ok? E olha só, ele está mostrando aqui, ó, exatamente que entre um tracinho menor e outro, ó, nós formamos o milímetro, ok? Então, vamos ver, pessoal, olha só. Veja que, como a gente acabou de falar, ó, veja que em 1 centímetro temos 10 milímetros, ok? Nós já sabemos disso. Então, a perguntinha aqui nossa é, ó, então, em 10 centímetros, quantos milímetros nós teremos, pessoal? Se dentro do centímetro eu tenho 10 milímetros, então isso aqui tudo, ó, que ele quer saber. Em 10 centímetros eu vou ter quantos milímetros? Como é que eu faço para descobrir isso? Eu já sei que em 1 centímetro eu tenho 10 milímetros, não foi? A gente viu agora há pouco, ó. Aqui dentro, ó, de cada centímetro nós vamos ter 10 milímetros. Mas nele todo aqui, nos 10 centímetros, eu vou ter quantos milímetros? Como é que eu faço para saber isso? É muito fácil, pessoal. Para a gente descobrir isso, basta a gente contar. A gente não já sabe que aqui, ó, eu tenho 10 milímetros? Agora eu vou contar para saber quantos milímetros eu vou ter aqui, ó, nos 10 centímetros. Então, se aqui eu tenho 10, eu vou contar de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, perceba, né? Quando a gente contou aqui, ó, nós conseguimos descobrir que dentro de 10 centímetros, nós vamos ter 100 milímetros. Beleza? Compreenderam como é que a gente faz para a gente estar contando? E você vai ver aí na sua régua, na sua casa, que tem essas linhas. Então, você já sabe, ó, que entre um número aqui e outro, ou seja, dentro do centímetro, nós vamos ter 10 milímetros. E aí é só você contar de 10 em 10 que você vai descobrir a quantidade em milímetros. Beleza? Nós sabemos que a régua é utilizada para medir pequenas coisas, não é isso? Nós usamos a régua para medir pequenos objetos, não é verdade? Mas nós temos outros instrumentos, né? Então, além da régua, que outros objetos nós podemos utilizar para medir outro tipo de medida, outro tipo de coisas maiores? Qual é que a gente vai usar? Por exemplo, aqui no caso, eu uso a régua para medir centímetros e milímetros, não é verdade? E o metro, pessoal? Para eu medir um metro, por exemplo, eu vou usar que tipo de instrumento? Nós temos aqui alguns, não é verdade? Então, qual seriam esses instrumentos utilizados? Nós podemos utilizar, olha só, a trena, né? Ó, tá aqui, ó, a trena, nós podemos utilizar para medir um metro. Nós temos a fita métrica, também podemos utilizá-la para medir um metro. E nós temos aqui, ó, o metro, que pode ser o metro articulado ou o metro do logista, né? Então, nós podemos usar esses instrumentos para medir o metro, que é uma medida maior, na verdade, maior do que o centímetro e o milímetro. Então, relembrando novamente, para medir pequenas coisas, para medir em centímetros e milímetros, nós vamos utilizar a régua. Para medir metro, que é uma medida maior, nós vamos usar esses outros instrumentos aqui, ó, o método do logista, a fita métrica, a trena e o metro articulado. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui ver se a gente conseguiu compreender o que a gente já estudou até aqui. Vamos lá? Então, vamos lá, olha só. Complete as frases usando os nomes dos instrumentos
apropriado. A gente viu agora há pouco, o instrumento apropriado para medir certo objeto, né? Se o objeto for muito grande, eu vou usar um instrumento. Se o objeto não for muito grande, for um objeto pequeno, eu já vou utilizar outro instrumento. E a gente viu que, a depender da área também, do profissional, ele vai utilizar um tipo também de instrumento. Não é verdade? Então vamos ver aqui, olha só. A costureira, pessoal, ela usa o quê? Para tirar as medidas da freguesa, né? Vai fazer uma roupa lá, a costureira. Então, qual desses instrumentos aqui você acha que a costureira vai utilizar para estar medindo? Para tirar as medidas da freguesa? Qual será, pessoal? Dê uma olhadinha aí, me diga aí. Qual desses instrumentos é o mais apropriado para a costureira? A fita métrica, né? A gente viu agora há pouco, ó, que a costureira ela usa a fita métrica para estar medindo, para tirar os tamanhos lá, para poder fazer a roupa. O aluno usa na escola. Você que é aluno, você usa qual desses instrumentos aqui lá na escola? Quando você vai medir as coisas, ou quando você vai fazer um desenho, qual desses instrumentos aqui você vai estar utilizando? A régua, não é verdade? E a régua, como a gente viu agora há pouco, serve para medir pequenas coisas, né? Objetos pequenos, que vão medir em centímetro ou em milímetro. E olha só, pessoal, o vendedor, aquele vendedor lá, o lojista, ele vai usar o quê para medir tecidos? Nós temos aqui os instrumentos, ó. Nós temos o metro articulado, o metro, a trena, a régua ou a fita métrica. Qual desses instrumentos aí o lojista, o vendedor, vai utilizar para medir tecidos? O metro, né, pessoal? Ele vai usar o metro que a gente chama de método do lojista. Eu não coloquei aqui método do lojista, que é para não dar já a resposta, né? Mas eu tenho certeza que você acertou. E por último, o pedreiro, pessoal. Ele usa, olha só, o pedreiro ele pode usar 2 instrumentos para o seu trabalho. E quais são, pessoal, esses instrumentos que ele pode utilizar? Olha só, o pedreiro usa, aí aqui está o nosso espaço, e o metro para medir nas construções. E aí, qual será os 2 instrumentos que ele vai utilizar? Aí, ó, pessoal. Ele utiliza tanto a trena como o metro articulado para estar medindo. A gente viu que muitas vezes ele usa a trena para medir o terreno, né? E ele usa o metro articulado para medir o tamanho da parede, mas também ele pode usar a trena para isso. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, olha só. Aqui nós queremos saber o tamanho de algumas coisas, certo? No caso aí você está em casa, se você tiver uma régua, você pode estar utilizando para estar medindo. Se você tiver uma fita métrica, se você tiver uma trena, também você pode estar utilizando. Eu já tirei essas medidas aqui, tá bom? Eu vou só colocar, mas eu quero que você aí também pense. Olha só, largura de seu caderno. Olha só o cadernozinho. Você acha que o seu caderno aí, ele é menor que 1 metro? Ele é igual a 1 metro? Ou ele é maior que 1 metro? E aí, o que é que você acha? Seu caderno aí, que você escreve, que você estuda, ele vai ser menor que 1 metro, igual a 1 metro ou maior que 1 metro? Lembrando aqui, pessoal, ou melhor, dizendo aqui para você, a gente já viu que 1 centímetro ele tem 10 milímetros, não é verdade? Professor, e o metro? Como é que eu vou saber? Olha só, pessoal, o metro, ele vai ter 100 centímetros. Então, toda vez que você for medir e der 100 centímetros, 100 centímetros é igual a 1 metro, certo? Assim como a gente viu agora há pouco, que 10 milímetros é igual a 1 centímetro, 100 centímetros também vai ser igual a 1 metro. Então, o seu caderno aí, você mediu, ele tem 100 centímetros? Sim ou não? Se ele tiver 100 centímetros, então ele é igual a 1 metro. Se você mediu o caderno e deu mais de 100 centímetros, então ele é maior que 1 metro, porque nós vimos aqui agora que 1 metro ele tem 100 centímetros. Agora, se ele der menos de 100 centímetros, então ele vai ser menor que 1 metro. E aí? Então, pessoal, o nosso caderno, você vai ver que ele é menor que 1 metro, porque ele não vai ter 6 centímetros, né? E eu fiz a medição, olha só o que foi que deu, ó. Ele deu
28 centímetros apenas. 28 centímetros é menor que 100 centímetros, né? Então, isso quer dizer que é menor também do que 1 metro, porque nós vimos, e você pode anotar aí, 1 metro vai ter 100 centímetros. E no nosso caderno aqui, ó, só deu 28, né? Então, é menor que 1 metro. Beleza? Outro aqui, ó, olha só, comprimento do seu braço. Você vai pegar e vai medir aqui o seu braço. Ó. Eu já medi o meu. O seu braço aí, você acha que ele é menor que 1 metro, igual a 1 metro ou maior que 1 metro? Você viu agora há pouco, né? Acabei de falar que 1 metro vai ter 100 centímetros. Então, se você mediu e a medida do seu braço foi menor que 100 centímetros, então isso quer dizer que também é menor que 1 metro, porque 1 metro tem 100 centímetros. Agora, se você mediu e o seu braço é igual a 1 metro, que eu acredito que não vai ser, né? Então, a gente viu que 1 metro é igual a 100 centímetros. Se você mediu e deu 100 centímetros, então, ó, é igual a 1 metro. Agora, se você mediu e passou de 100, então isso quer dizer que é maior que 1 metro, né? Que eu também acredito que não vai ser. Então, pessoal, eu já medi aqui o meu braço, certo? E eu posso dizer para você que o meu braço ele é menor que 1 metro, certo? É menor que 1 metro. E a medição dele deu isso aqui, ó, 76 centímetros. Então, 76 centímetros é menor do que 100 centímetros. E nós sabemos que 100 centímetros é igual a 1 metro, né? Então, posso dizer que o meu braço, olha só, é menor que 1 metro. Beleza? Então, vamos aqui para frente. Vamos ver aqui mais uma atividade, olha só. Faça um X nos instrumentos utilizados para medir comprimento. Olha só, pessoal, nós temos aqui 4 instrumentos. Qual deles nós vamos utilizar para estar medindo o comprimento? Para estar medindo tamanhos? E aí? Dê uma olhadinha aí e me diga aí você. Qual desses instrumentos nós vamos utilizar? Já? Olha só, nós vamos utilizar esse aqui, né? Como é o nome dele? Metro articulado, né? E temos esse outro aqui, ó. Qual é o nome dele? Fita métrica, não é? Então nós temos, ó, esses 2 instrumentos nós vamos utilizar para estar medindo comprimentos, para estar medindo o tamanho das coisas, dos objetos. Agora aqui, pessoal, olha só. Qual a medida observada, ou melhor, qual é a medida? Observe e complete. Nós temos aqui, ó, 2 lápis, certo? Nós queremos saber o tamanho deles. Então veja, ó, o garotinho colocou ali no lugarzinho certo, ó, a partir do 0. E aí vamos ver lá qual é o final dele. O final dele é o tamanho do lápis. Então qual seria a medida aqui desse nosso primeiro lápis, pessoal? Começamos daqui, ó, e foi até aqui. Então qual será o tamanho? 7 centímetros, né? 7 centímetros. E o outro aqui de baixo, pessoal? Qual o tamanho desse lápis? Olha só, colocou no lugarzinho certo também. Foi até aqui. Então qual é esse tamanho aí? 5 centímetros. E aí eu pergunto para você, qual dos 2 lápis é o maior? É o primeiro ou é o segundo? É o primeiro, né? Porque o primeiro, ó, mediu 7 centímetros e o segundo mediu apenas 5 centímetros. E aqui a gente utilizou a régua, porque a gente sabe que a régua é utilizada para medir pequenas coisas, né? Objetos pequenos. Agora vamos aqui, pessoal, olha só. Como nós vimos agora há pouco, ó, o metro é a unidade principal de medida para medir o tamanho das coisas. Então, observe aqui o desenho abaixo e responda. Olha só, o garotinho ele está medindo, ó, e ele está medindo em metro, né? Está usando uma régua aí bem grande, que poderia ser até, né, o metro do lojista, né? Aquela vara lá que o lojista utiliza, e ele está medindo, ó. E veja que a nossa régua aqui no caso, o tamanho dela é de 1 metro, ó, como ele mostra aqui, certo? E aí está medindo a mesa, a cadeira e mais outras coisas que estão lá em cima da mesa. E o que nós queremos saber é o seguinte, pessoal, ó, a mesa mede, você acha aqui que essa mesa aqui, ó, ela mede mais de 1 metro? 1 metro, exatamente 1 metro? Ou menos de 1 metro? Lembrando que a nossa régua, ó, ela tem exatamente 1 metro. E a gente quer saber aqui, ó, o tamanho da mesa. Você acha que essa mesa aqui é mais de 1 metro? 1 metro ou menos de 1 metro, pessoal? Olha só.
menos de 1 metro, não é? Ó, onde é que está aqui a medida da mesa? Ó? Nós sabemos que a nossa régua aqui, essa régua aqui no caso, ela tem 1 metro. Ó. Onde é que está a mesa aqui, ó, o tamanho da mesa? É menos de 1 metro, né? Aqui, ó, ela só dá 1 metro quando a gente coloca os 2 livros, aí vai dar 1 metro, ó. Mas a gente quer saber só o tamanho do livro, né? E não a altura total aqui, considerando os livros, né? Só quer saber o tamanho da mesa. Então, olha só, nossa mesa vai ter, ó, menos de 1 metro, ok? Vamos ver aqui de novo outro exemplo, ó, agora. Agora ele quer saber o tamanho da cadeira, pessoal. A cadeira está aqui, ó. Você acha que essa cadeira aqui, ela tem mais de 1 metro? Ela tem 1 metro ou ela tem menos de 1 metro? E aí agora, pessoal, em relação à cadeira, você acha que ela tem que tamanho? Vamos fazer aqui uma linhazinha, ó. E aí? Ficou fácil agora, não ficou? Então você acha que a cadeira mede mais de 1 metro ou menos de 1 metro? 1 metro, na verdade, olha só. Exatamente 1 metro. Então, com isso, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido este conteúdo. Nós vamos revê-lo novamente para a gente aprofundar. Então, até sexta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.